Pessoal, ou melhor, terminamos agora com esse último vídeo, espero concluí-lo, né, para não ficar muitos vídeos, com algumas outras questões relacionadas ao texto do Hobsbawm. Na semana que vem a gente continua com o texto do Hobsbawm e nós vamos também trabalhar, na verdade é um textinho muito curto do Albert Memmi, em que ele vai falar sobre o retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador. Aí ele é bem curtinho, mas traz algumas reflexões bastante interessantes. Então a gente vai finalizar a discussão do Hobsbawm e iniciar essa discussão, né, ou melhor, e utilizar, na verdade, aplicar, digamos, né, alguns dos elementos algumas contribuições que o Hobsbawm traz, alinhando aí com essas reflexões do Memmi. E vamos ver também alguns videozinhos, né? Na semana de hoje eu vou colocar também um vídeo para vocês no final, para a gente fechar as discussões. Então hoje eu vou avançar aqui só nesse último vídeo e para a semana que vem a gente continua ainda com o texto do Hobsbawm e articulando também com esse outro material. E os outros materiais que eu vou trazer também para vocês observarem. Essa unidade do imperialismo tem várias pontes interessantes que eu gostaria de trabalhar mais detalhadamente com vocês, mas em função do modo remoto não fica muito fácil, né? Atrapalha um pouco, mas eu vou tentar de alguma maneira fazer com que vocês acessem algumas dessas fontes e pelas atividades e elas estão lá no Google Drive para vocês continuarem, né? Quem tiver interesse em aprofundar, poder ver todas as fontes que estão lá disponíveis, eu acho que vale a pena, ok? Então, continuando aí com o texto do Hobsbawm, uma outra discussão que ele traz ainda sobre essa questão, né, da dimensão econômica do imperialismo é que é o seguinte, né, uma das questões que ocorre de transformações aí do século XIX é uma crescente demanda pela produção também agrícola, né? Mas essa produção agrícola não mais é, no Velho Mundo, mas nesses outros territórios, né? Então, o crescimento do consumo de massas nesses países metropolitanos, nos países de capitalismo avançado, geraram uma rápida expansão para também produtos alimentícios. Essa expansão acabou favorecendo a grande lavoura, em geral de monocultura, né, que eram conhecidas como as plantations. Então, as plantations elas vão ter um crescimento muito expressivo, muitas das vezes plantations com base, inclusive, no trabalho escravizado. É o caso aqui brasileiro, por exemplo, né, em que a gente tem essa realidade dessas grandes propriedades e também isso ocorre nos outros países, nos países dominados pelos europeus no continente asiático e no continente africano. Então, essas grandes propriedades rurais, as fazendas, acabam sendo, como o Hobsbawm coloca, o segundo pilar das economias imperiais. Então, e o terceiro, né, seria aí os comerciantes e financistas metropolitanos. O primeiro está ligado a essa economia industrial, né? Então, nesse contexto daí, uma das questões que o Hobsbawm fala é dessa divisão internacional, essa especialização internacional dos países. Ele usa o termo a gaiola da especialização internacional, em que cada país, cada território virou especialista em determinadas produções. Alguns se deram bastante mal nisso, né? Então, alguns países teriam se tornado o que ficou conhecido como as repúblicas das bananas, né? O que são essas repúblicas das bananas? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Isso é muito presente assim, em alguns territórios no Caribe, na América Central, em que basicamente o país inteiro gira em torno de uma determinada produção. Um dos casos é a própria banana, realmente, né? Não à toa que o nome ficou conhecido como República das Bananas. Várias repúblicas ali na América Central, elas viviam em torno de uma produção só da produção de banana, que normalmente todo o capital envolvido, as fazendas, eram todas de propriedade de um país, né, ou de empresários desses países de capitalismo avançado. Então, essa é uma das características que o Hobsbawm coloca, né? Mas mesmo os países que não eram propriamente República das Bananas, muitos países em que ficaram vocacionados para um produto de alto valor nesse mercado,
um produto que eles dominavam fortemente a produção, acabaram também tendo sua economia extremamente vulnerável. É o que ele coloca aí. Os territórios dependentes, que não pertenciam ao que ele chama do capitalismo de povoamento, que seria o capitalismo branco, que são territórios como Nova Zelândia, Austrália, em geral foram territórios em que, do ponto de vista econômico, não saíram tão bem, especialmente porque suas economias não eram diversificadas. Como ele coloca aí, esses territórios eles tiveram uma exploração muito intensiva, uma exploração de uma força de trabalho nativa, muitas das vezes, né, a maioria das vezes, que era muito barata e que era mantida com base, inclusive, em ações bastante violentas. Né? Posteriormente, a gente vai ver o caso, na semana que vem, acho que a gente vai ver o caso do Congo e do genocídio que foi promovido na região do Congo justamente para explorar a produção de borracha naquela região. Com base no trabalho escravizado, com base em torturas, com base em mutilações, a gente vai ver isso, que foi promovido na região do Congo. Então, nesses países que ficaram completamente vocacionados para uma produção, os resultados econômicos tenderam a ser bastante catastróficos. E, inclusive, é o caso de alguns países que, durante um certo período no século XIX, fizeram fortunas. É o caso brasileiro, é o caso da Argentina, que ele fala o seguinte: no transcurso desse período, no século XIX, alguns países se tornaram crescentemente vulneráveis, pois suas fortunas eram cada vez mais função do preço do café, da borracha, do estanho, do cacau, da carne ou da lã. Então ele fala de economias que ficaram completamente dependentes de alguns produtos que eles conseguiam produzir de maneira muito intensa, né, rápida, fácil, dispunham com enormes proporções dessas mercadorias e que ficaram totalmente vulneráveis, porque qualquer crise do mercado internacional abalava essas economias. Isso foi o que aconteceu com vários países latino-americanos nesse período, né? Que produziam, por exemplo, alguns metais, como estanho, se não me engano foi o caso do Chile. Então, vários países tinham uma economia muito frágil, muito dependente, mesmo esses países que, do ponto de vista político, eram independentes, né? No caso americano, aqui da América Latina. Mas o aspecto que o Rothbard é o mais essencial para o imperialismo diz respeito à questão da necessidade de mercado consumidor. Então, para ele, assim, o motivo mais convincente para a expansão imperial foi justamente a procura desses mercados. E é emblemático que os países com industrialização mais acelerada buscaram territórios com massas gigantescas populacionais. Né? Não é à toa que a Inglaterra foi dominar justamente onde? A Índia, China, os países com maior população no mundo atualmente, né? E que à época já eram países extremamente populosos. Então, essa é uma questão que ele identifica, né? O que é um ponto aí dessa situação econômica, que era a necessidade dessas economias desenvolvidas por novos mercados. Então, esse é um aspecto geral. No entanto, o colonialismo, né, o imperialismo, não era apenas motivado por esses impulsos econômicos. Então, ele coloca também outros aspectos que estavam aí em torno. Uma das questões era o status. Ter colônia se tornou um símbolo de status. Né? Então, independente se a colônia era extremamente valiosa do ponto de vista econômico, ter colônia dava também status a uma nação. Então, ele coloca como, por exemplo, a Alemanha, que se tornou, como falei na aula anterior para vocês, né, no primeiro vídeo dessa semana, se tornou um país extremamente dinâmico e poderoso do ponto de vista econômico, tinha territórios muito, muito pequenos, né, e menos significativos do que os ingleses, do que os franceses. Então, isso era algo quase que ofensivo para a nação alemã. Um outro aspecto também é que esse novo imperialismo, que ele aponta daí, ele joga de escanteio os impérios coloniais da modernidade, Portugal e Espanha, principalmente Espanha, que ele coloca. A Espanha perde grande parte das suas possessões que tinha no continente africano, né? E essas possessões vão ser redivididas pelas outras potências industriais. Agora, uma outra discussão que também é muito relevante, que o Hobsbawm traz,
é a discussão sobre aquilo que ficou conhecido como imperialismo social. Tá? Vou falar o que foi essa ideia do imperialismo social. Acho que eu vou e volto, vou avançar no outro slide para apresentar um pouco essa figura que foi o principal defensor da ideia do imperialismo social. Essa charge daí, que representa o empresário Cecil Rhodes, né, ela é bem emblemática para a gente entender quem era esse sujeito. Né? O Cecil Rhodes, ele era um empresário e político inglês. Essa charge, inclusive, é uma charge bem apologista de Cecil Rhodes. Ela foi publicada no ano de 1898. E ele era um milionário, né, e extremamente defensor do imperialismo. Ele tinha grandes empreendimentos na região da África do Sul, explorando minério. E o grande interesse do Cecil Rhodes era construir uma estrada de ferro que ligasse a África do Sul até o Egito, né, até a região do Cairo. Então, ele queria ligar o Cabo, na África do Sul, a cidade do Cabo, até o Cairo, no Egito, para poder escoar e levar esses minérios para a Europa. Né? Então, o desejo dele era fazer isso. O Cecil Rhodes, ele foi um baita imperialista, né, em termos de defensor consciente das ideias do imperialismo, disputando essas ideias no parlamento, defendendo realmente o imperialismo como sendo algo benéfico para a Inglaterra, benéfico para o império, para os ingleses, e criando, inclusive, essa ideia que seria a ideia do imperialismo social ao qual o Hobsbawm se refere. O que seria essa ideia do imperialismo social? O Cecil Rhodes, tendo em vista todos os conflitos que estavam se dando na Inglaterra do século XIX, né? Nós vimos a questão do ludismo, falamos sobre o cartismo, sobre a formação dos sindicatos, as lutas que estavam se organizando, influenciadas, estimuladas pelas ideias socialistas. Então essa realidade estava muito forte, muito presente na Inglaterra ali do período, esse conflito, a questão social. E o Cecil Rhodes, ele considerava, tem inclusive uma fonte que é um discurso dele, ele considerava que era necessário criar uma válvula de escape para esses problemas sociais que estavam colocados na Inglaterra. Então ele considera que não fosse o imperialismo, ia dar problema sério, ia dar ruim na Inglaterra. Que o imperialismo serviria como uma válvula de escape, tanto para evitar a superpopulação e levar essas pessoas para o empreendimento colonial nas regiões remotas do mundo, como também geraria benefícios econômicos muito fortes que poderiam ser utilizados para algumas medidas sociais na Inglaterra, que conteriam os ânimos daqueles grupos mais radicalizados, né, em termos da luta trabalhista. Então, uma série de questões que ele defende, mas que o Hobsbawm, na sua interpretação, considera que basicamente foi uma fantasia demagógica, o que ele coloca. Ele diz que, do ponto de vista da classe trabalhadora inglesa, muito pouca mudança, muito pouco benefício direto em função do imperialismo foi obtido. Então, essa questão do imperialismo social não foi algo tão sensível, algo que não tenha alterado significativamente o rendimento dos operários da metrópole, né, da Inglaterra, o nível de emprego. Então, ele considera que não houve grandes alterações em relação a isso. Então, teria sido, na interpretação dele, uma fantasia demagógica para convencer as pessoas da necessidade do imperialismo. Mas teria um outro lado aí do imperialismo que seria fundamental e que teria efeitos muito positivos enquanto política de governo para manter a ordem social, digamos. Então, eu inclusive sintetizei nesse título aí desse slide, mais do que benefícios econômicos, o imperialismo traria racismo e glória. E o racismo e glória seriam fundamentais para manter o apoio, manter uma unidade social na Inglaterra e, com isso, controlar o próprio descontentamento em função das questões trabalhistas. Aí ele coloca o seguinte, muito mais relevante era conhecida a prática de oferecer aos eleitores a glória,
muito mais que reformas onerosas, né? Porque as reformas, as transformações das relações aí de trabalho, a criação de algumas medidas sociais eram caras, né? Essa é uma das questões que ele coloca. Então, a glória era mais fácil de oferecer. E aí o que ele coloca? O que há de mais glorioso que conquistas de territórios exóticos e raças de pele escura, sobretudo quando era barato dominá-los, né? Então, essa exibição das glórias, e ele cita muito, né? O Hobsbawm fala das visitas, das coroações imperiais, em que trazia essas pessoas de várias regiões e elas se colocam nesses eventos de maneira submissa e que isso daria ao branco pobre europeu um sentimento de superioridade que com isso, né, gerava inclusive uma maior identificação com esse império, uma sensação de satisfação, que é uma das questões que ele coloca. Olha o que ele fala. É impossível negar que a ideia de superioridade em relação a um mundo de peles escuras, situado em lugares remotos, e sua dominação era autenticamente popular, beneficiando assim a política do imperialismo. Né? Então, é o que ele coloca, essa ideia, né, de superioridade em relação ao restante do mundo dava um contentamento psicológico, uma sensação de elevação da autoestima desses brancos pobres, né, e uma sensação de que mesmo branco ou pobre, ele é o império, né, ele é o auge da civilização, ele é a raça que está acima das outras. Né? Isso vai vir também a discussão do darwinismo social, que eu vou deixar para fazer mais adiante, mas que está muito ligado a essa questão da superioridade étnico-racial e cultural que é absorvida pelas parcelas, né, mais pobres também dessas populações metropolitanas. Então, essa ideia de uma sensação de superioridade que uniu esses brancos ocidentais. Né? Então, ele coloca aqui alguns eventos que eram explorados bastante pelos governos e que serviam nessa propaganda imperial. Os jubileus, funerais e coroações reais britânicos eram ainda mais impressionantes, porque, como os antigos triunfos romanos, né, vocês sabem, né, que em Roma havia essa ideia dos triunfos, quando vencia a guerra era feito todo uma celebração, uma espécie de passeata e de exibição em que os derrotados eram exibidos ali, né, enquanto os vencedores romanos eles se exibiam, todos laureados, né, de enfeites, aquela coisa toda. Então ele faz essa comparação com os triunfos romanos, dizendo o seguinte, né, que esses eventos, como jubileus, funerais e coroações reais, exibiam marajás submissos com vestimentas preciosas. Os marajás eram lideranças, era a nobreza, uma espécie de nobreza indiana, né, alta casta indiana. Então exibiam esses marajás submissos com vestimentas todas decoradas, livremente leais e não cativos. Então essa ideia de que eles estão um mundo que era considerado barbárie a serviço da civilização. Então, é muito interessante esse trecho aqui que o Hobsbawm fala. E um outro aspecto, só para a gente finalizar, que o Hobsbawm também aborda logo depois disso, é a discussão que ocorre entre os ingleses e os franceses a respeito do significado desses outros povos. Né? Então, para os ingleses, ele observa que haveria desses outros povos uma inferioridade que seria intransponível. Então, esses outros povos, eles não teriam nunca a capacidade de serem plenamente integrados à civilização, ficariam eternamente numa posição aí subalterna sob o domínio desses brancos europeus, né? Enquanto que os ingleses consideram que esses inferiores eles poderiam ser paulatinamente integrados e civilizados à cultura e à moral, à ética francesa. Mas o que o Hobsbawm também coloca é que, apesar dessas diferenças, em termos práticos, não havia tanta diferenciação aí em relação às práticas violentas, né, de dominação colonial, né, imperialista, tanto no caso inglês como no caso francês. Eu vou pausar por aqui, terminando as aulas de hoje. Não vou exibir, né, nesse momento, mas eu coloquei já no Moodle um vídeo que acho que é muito interessante e ele serve aí para dar os primeiros passos da reflexão que a gente vai desenvolver mais na semana que vem
que é a respeito desse processo de desumanização das pessoas, né, que são tratadas aí como exóticas, e esse processo aí que dialoga muito com esse momento de extrema modernização, de crescimento acelerado da indústria e das exibições dos feitos dessa nova sociedade, da sociedade industrial, que eram aquelas exposições universais. O vídeo, que apresenta várias fotos, ele mostra a existência dos chamados zoológicos, né, ou melhor, da prática, mais do que chamado, da prática de zoológicos humanos durante essas exposições universais. Eu falei no primeiro vídeo da aula de hoje que essas exposições demonstravam os feitos, as descobertas, as inovações tecnológicas, as conquistas dessa civilização ocidental sobre, né, a natureza, sobre o mundo. E é curioso, e eu acho que essa é uma das questões para a gente refletir aqui, que também nesses eventos, dentre essas conquistas, se apresentavam as outras populações, as outras etnias, pessoas com diferentes características étnico-raciais, como se fossem animais em exibição num zoológico. Okay? Então, assistam esse vídeo e depois, né, eu vou apresentar uma atividade de reflexão sobre esse tema. Ok, pessoal? E com isso nós encerramos aqui as videoaulas dessa semana. Nos vemos na semana que vem. E, quer dizer, nos vemos nessa semana, na sexta-feira, né? E na semana que vem continuamos com o texto do Hobsbawm, mais alguns acréscimos aí que estão colocados na plataforma Moodle.